Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, dia 24 de setembro, terça-feira, um dia para a gente marcar no calendário como um dia lamentável. Olha, realmente eu canso de dizer aqui, eu não sei o que esses políticos estão fazendo em benefício da sociedade. Hoje derrubaram aí 18 vetos daqueles que o Bolsonaro colocou na lei de abuso de autoridade. A gente já esperava que isso fosse acontecer, já havia um acordão. E então ele vetou, isso voltou, manteve o Congresso Nacional manteve 15 dos vetos, mas derrubou 18, desses 18, vários deles importantíssimos. Eu vou ler para vocês aqui quais foram esses vetos que foram derrubados, ou seja, os artigos que foram ressuscitados da lei de abuso de autoridade. Primeiro, permissão de ação privada para processar a autoridade quando o Ministério Público recusar a acusação. Obrigação do Ministério Público de aditar queixa e fornecer provas na ação privada. Prazo de 6 meses para o MP oferecer denúncia contra a autoridade. 1 a 4 anos de detenção para o juiz que decretar prisão em manifesta desconformidade com a lei. Isso aqui é absolutamente, vamos dizer assim, subjetivo, tá certo? 1 a 4 anos de detenção para o juiz que deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal. Quer dizer, agora a regra é relaxar a prisão. 1 a 4 anos de detenção para o juiz que deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Quer dizer, não precisava só um artigo, tem que ter 2 artigos para liberar geral. 1 a 4 anos de detenção para o juiz que deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Não pode ser um artigo, tem que ser 3 artigos para liberar geral. 1 a 4 anos de detenção para a autoridade constranger o preso a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. 1 a 4 anos de detenção para a autoridade que prosseguir com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Bom, mas também se ficar em silêncio, ele vai perguntar para quem? 1 a 4 anos de detenção para a autoridade que prosseguir... 6 meses a 2 anos de detenção para policial que deixa de identificar-se ao prender alguém. Vai ter ser aquele negócio assim... Parado, polícia, toma um tiro na cara, né? É só em filme, né? 6 meses a 2 anos de detenção para a autoridade que impedir, sem justa causa, a entrevista do preso com o advogado. Aí vamos analisar o que será justa causa, né? 6 meses a 2 anos de detenção para a autoridade que impedir o investigado de falar com o advogado antes da audiência judicial. 1 a 4 anos de detenção para policial, promotor ou juiz que iniciar investigação civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Olha, isso aqui é fantástico, né? Porque mais amplo e mais aberto que isso não existe. 6 meses a 2 anos de detenção para a autoridade que negar ao advogado acesso aos autos da investigação. 6 meses a 2 anos de detenção para a autoridade que antecipar a atribuição de culpa antes do fim das apurações. Quando eles fazem... na televisão, quando, enfim, antecipam o juízo. Mas aí, isso aqui, se for aplicado para ministro de Supremo que fica dando entrevista antecipando o voto, né? Como é que vai ser? 3 meses a 1 ano de detenção para a autoridade que violar a prerrogativa de advogado. Os advogados aqui devem estar, assim, festejando, né? Não são apenas os criminosos. Os advogados, os criminosos, eles estão fazendo a lei, né? Então paridade de armas acabou, né? Acabou. Realmente, olha, é fantástico, mais um golpe aí no Estado Democrático de Direito. O que o Congresso manteve fora da lei, ou seja, os vetos que foram mantidos, pelo menos, né? Punição que proíbe policial ou militar condenado por abuso de autoridade, de exercer funções no município do crime, da vítima, coisa já aleatória. Detenção de 1 a 4 anos para policial que prende ou faz busca e apreensão de pessoa que não esteja em situação de flagrante delito. Detenção de 6 meses a 2 anos para a autoridade permitir fotografar ou filmar investigado. A regra que diz que não haveria crime se o intuito da fotografia ou filmagem for de produzir. Quer dizer, nada disso foi mantido. Né? Tudo isso, o veto foi mantido, tudo isso ficou de fora. Detenção para a autoridade que algemar preso quando não houver resistência, detenção para a autoridade que algemar menor... Olha, pelo que eu estou vendo aqui, foram mantidos aqueles vetos que atingiam preferencialmente a atividade policial. Né? Em relação ao Ministério Público e juiz, lascou-se. Detenção de autoridade de algemar preso,
detenção para policial que faz busca e apreensão de forma ostensiva, detenção para autoridade que induzir ou instigar a pessoa a praticar infração penal, detenção para autoridade que induzir ou instigar a pessoa a praticar... Não, eu prendo em flagrante. Regra que diz que não haveria crime, que não haveria situações de flagrante esperado. Detenção de sermeio para autoridade que omite dado ou informação fato juridicamente relevante. Detenção de sermeio para autoridade deixar de corrigir erro relevante que sabe existir em processo. Detenção de 3 meses a autoridade coibir, dificultar ou impedir qualquer meio de justa causa, reunião, associação, agrupamento pacífico. Bom, isso tudo aqui está fora, né? Seriam alguns outros absurdos também. Isso aqui está fora. Para vocês, quem quiser, consulte o site. Esses dois, nós fizemos duas matérias separadas com aquilo que foi mantido e aquilo que foi derrubado. Mas com isso que eu falei, vocês já têm uma ideia de como vai ser o combate ao crime daqui para frente. Não se trata apenas de combate à corrupção. Eu bato muito na tecla de combate à corrupção, mas aqui nós estamos falando de combate ao crime de uma forma geral. Olha, isso está acontecendo no momento em que se faz um esforço quase sobrenatural para se coibir a violência, para se criar regras, né, de combate à violência, né, mais rígidas. Você tem um pacote anticrime sendo tramitando, quer dizer, eles atuaram preventivamente. Ao tempo em que você tem lá o pacote anticrime do Sérgio Moro, que não só abrange medidas de combate à corrupção, mas também de combate à violência, a gente está falando de violência, cara, segurança pública, aquilo que o cidadão, na ponta da linha, sofre diariamente, com esses índices que a gente tem de mortes, que são índices de guerra. E esses caras não têm a consciência, não têm consciência alguma com o que está acontecendo fora dessa bolha que eles vivem, desse Congresso Nacional. É inadmissível esse tipo de coisa, porque realmente eles estão fazendo o que querem. Agora estão agindo preventivamente aí, porque você começa a combater, né? Você tem uma série de ações para melhorar o combate ao crime, para melhorar o combate à violência, o combate à corrupção, e você se antecipa e tolhe os poderes das autoridades, né? Que deveriam cumprir sua missão institucional. Agora vai ficar realmente bem complicado. Vai acontecer igual aconteceu com o COAF, né? Daqui a alguns meses a gente vai medir os índices. E aí eu tenho aqui a sensação de que a gente vai começar a ter uma queda enorme, né, de processos, de denúncias do Ministério Público, de inquéritos da Polícia Federal, de prisões. A gente vai ter uma queda nisso aí. E obviamente que por outro lado, você vai ter um aumento dos índices de todos esses crimes. É causa e efeito, não tem como sair disso, é essa equação. Se você tira de um lado, ela aumenta do outro, né? Então, olha, lamentável, e não é a única coisa a se lamentar, não. Hoje, já de manhã, o Senado, né, o seu Davi Alcolumbre, resolveu adiar a votação da reforma da Previdência. Muita gente aí estava falando que a lava-toga vai adiar a reforma, que a lava-toga... Eu falei aqui, eles não precisam de justificativa para adiar, para jogar isso como barganha política para qualquer coisa. Eles vão sempre fazer o que querem. Então, assim, você abrir mão de uma demanda da sociedade, de uma grande parcela da sociedade, de uma grande parcela da própria política, né? De grupos da sociedade organizada, você abrir mão disso porque você acha que aquilo vai usar. Não, eles vão sempre usar. Hoje, por exemplo, o Davi Alcolumbre, sabe o que ele fez? Ele adiou a reforma para fazer o quê? Para ir no STF, no Dias Toffoli, para reclamar da operação que fez busca e apreensão no gabinete do Fernando Bezerra, líder do governo, que o Bolsonaro resolveu manter. Aí o Davi Alcolumbre, aliás, gabinete no qual foi encontrado, segundo o relatório da Polícia Federal, R$55 mil em dinheiro vivo. Desculpa, no gabinete não, na casa do deputado federal, o filho do Fernando Bezerra, né? Fernando Bezerra Coelho. Os valores, segundo a polícia, estavam armazenados em envelopes de forma fracionada. Devia ser para pagar condomínio, caseiro, essas coisas, né?
Neste mesmo relatório, a polícia diz ter apreendido no gabinete, agora sim, da liderança do Senado, um HD de um servidor com uma planilha suspeita contendo uma relação de doadores ocultos. É claro, eu tenho informação de que também pegaram no gabinete informações referentes lá àquelas questões relativas à transposição do São Francisco. Até porque a gente sabe que essas obras que nunca acabam, elas têm um objetivo claro, que é ficar alimentando as mesadas, né, aqueles pagamentos mensais que duram para sempre, né? Tem muito político aí doido para arrumar uma aposentadoria nesse nível, né, como aconteceu com Michel Temer e com Rodrigo Rocha Loures, com aquela história da JBS, que iriam fazer um puta negócio, desculpa a expressão, para garantir a sua aposentadoria. Né? Não estou falando aqui que o Bezerra está fazendo isso, mas é a prática, né? A praxis aqui é político que se beneficia desse tipo de pagamento, muitas vezes em obras que nunca terminam. No caso aqui do Fernando Bezerra, as investigações ainda estão em curso, mas já encontraram algumas coisas importantes aqui que justificam sim a busca e apreensão. Lembrando que na semana passada eu publiquei a informação, o parecer, inclusive, da Raquel Dodge, que foi quem se manifestou de forma contrária à busca, alegando que não precisava buscar mais nada porque, como eles já estavam acostumados a lavar o dinheiro, a ocultar os recursos e tal, que não ia adiantar, porque não, é difícil achar alguma coisa, né? Ele já tem essa prática de ocultar, então é melhor não fazer busca nenhuma. Né? Por essa lógica, você pode esquecer qualquer tipo de instrução, de processo, né? De ação penal, de qualquer coisa, de denúncia, qualquer coisa, porque você não, né? Se você vai partir do princípio de que de que o criminoso tem a prática de esconder o produto do crime e que você não vai encontrar, então acabou, né? Enfim, o Fernando Bezerra demonstra, e aí o Davi Alcolumbre como seu porta-voz, demonstra estar muito preocupado, sim. Por quê? Por que recorrer ao Toffoli? Por que recorrer ao STF? Por que ir lá? Olha, vamos ter que cancelar isso aí, né? Solta uma liminar, né? Derruba essa decisão do Barroso. Gente, numa boa, se fizer isso, é uma ilegalidade, é uma outra arbitrariedade. O ministro do Supremo, muita gente não entende, ele preside o inquérito. No caso do ministro do Supremo, ele preside o inquérito e ele pode ou não concordar com a manifestação, que se chama manifestação do Ministério Público. Isso aconteceu, inclusive, no inquérito dos portos. Da mesma maneira, Raquel Dodge foi contra diversas diligências solicitadas pela Polícia Federal e o Barroso autorizou. Cancelaram? Derrubaram? Não. Então, assim, jurisprudência pacificada, tá? Longa e pacificada, então não dá para mexer nisso aí. Pode apelar o que for para o Toffoli. Bom, é claro, se for para a linha de fazer o que quer, né? Então realmente aí não há o que dizer, aí você pode atropelar a lei e fazer o que quer. E como ministro do Supremo pode tudo, né? Então realmente vai nessa linha. Estou respirando aqui. Bom, tirando esse negócio, assim, desta conversa me chamou a atenção, desta conversa que o Alcolumbre, esses caras se entregam, né? Porque assim, o Alcolumbre foi lá, Dias Toffoli, suspendeu ali a reforma da Previdência, não, vamos votar semana que vem só. E foi lá, usando o Senado, né, para proteger, para blindar um investigado. Isso para mim já era crime de responsabilidade, tá certo? Está usando a instituição, mas vamos lá. Foi lá, bateu na porta do Toffoli, e disse para ele o seguinte, que o Senado tem protegido o STF de ataques há meses, há pelo menos 6 meses. Bom, isso significa que essa lógica, por que ele fala um negócio desse? A lógica é de que, então, olha, chegou a hora do Supremo fazer, né, o mesmo em relação aos senadores. Então, assim, isso é o cúmulo do toma lá da cá, isso é o fim, né? Isso aí do regime democrático, né? Da separação de poderes. Não existe. Aqui o pessoal não está respeitando a independência dos poderes, não, estão usando os poderes para se autoproteger num grande acordão, numa grande ciranda, como eu publiquei no Twitter um dia desses. E isso está muito claro. Imagina,
O cara vai no presidente do STF, se o Toffoli tiver um pouco de discernimento, ele fala assim, não vou entrar nessa não, porque eu vou passar recibo. O cara vai no Dias Toffoli e fala assim, ô Toffoli, a gente aqui está batendo no peito aqui, não deixou abrir CPI da Lava Toga, não deixou ir para frente nenhum pedido de impeachment, né? Estamos aqui segurando a onda, não fomos para cima dessa coisa do inquérito geral, desse absurdo, né? Aliás, é engraçado, né? Porque eles foram reclamar que a PGR, né? A opinião da PGR não foi respeitada pelo Barroso. Bom, mas não vi ninguém, nem o seu Davi Alcolumbre, falar do inquérito geral do Dias Toffoli, que ignorou o Ministério Público, né? E pelo qual eles fazem as investigações, cumprem as suas próprias diligências, julgam, fazem o que eles querem. E eu não vi o Senado fazer isso porque não, a gente não vai se meter, né? Isso é uma questão de independência dos poderes. Aí agora vai. A independência dos poderes é só quando lhes interessa. Aqui eles estão criticando uma decisão judicial de um ministro da Suprema Corte. De que a gente está falando? Hipocrisia, né? Pura hipocrisia. Tinha separado aqui, só para deixar mais claro, né? Entre os artigos revalidados pelo Congresso nessa lei da abuso de autoridade está aquele que permite a qualquer pessoa processar juiz, promotor ou delegado quando o Ministério Público recusar a acusação. Eu falei disso, mas é bom frisar, eu tinha deixado aqui que a gente fez um post só sobre isso, né? Então, bom, hoje nós tivemos, falando em judiciário, né? Nós tivemos aqui hoje uma operação que teve como alvo o desembargador Ciro Darlan, do Rio de Janeiro. Eu publiquei, é engraçado porque eu publiquei há uma semana ou duas, que o caso do garotinho tinha ido, né? O caso do garotinho, quem liberou o garotinho foi o Ciro Darlan, e que o caso tinha ido lá em grau de recurso para decisão do colegiado, na turma, que eu não me lembro mais da turma, mas era na determinada turma lá do TJ, e que os 5 integrantes da turma se declararam suspeitos para julgar o caso. Então, aí você vê o nível de comprometimento da nossa justiça, especialmente aquela de 2º e 3º grau. Por quê? Justamente por causa da indicação política, das indicações políticas, indicações que são feitas, no caso da 2ª instância aqui, pelo próprio governador, né? São chanceladas também ali pela Assembleia, no caso aqui da 3ª instância aqui, chanceladas pelo Senado, indicado pelo presidente. Então, gente, olha, isso aqui a gente precisa debater seriamente a mudança, né, das indicações do judiciário. Por quê? Porque há um comprometimento político com essas indicações. Poucos são aqueles que conseguem manter independência, que conseguem dizer não para os padrinhos, né, que bancaram o seu nome. A gente tem visto. Olha só como é que funciona. O PGR, que é indicado pelo presidente, tem que fazer beijamão nos senadores todos. Tem que fazer o beijamão. Como garantir a autonomia desse cara? Como garantir a independência? Vai todo mundo batendo. Ele tem que ter, né? Tem que ter cojones para poder dizer não depois, né? E isso se não tiver um telhado de vidro. A maioria que tem. A maioria não digo, mas enfim, vários deles têm. E acabam tendo que fazer o quê? Ficar cumprindo aí, atendendo às demandas que surgem a todo momento, né? E é assim. Então é preciso realmente ter um debate sério para a mudança, né, dessas indicações. Aliás, é tudo, na verdade, assim, a gente tem um problema de base, né, que é o eleitor escolher bem o seu Congresso Nacional. Acho que, na verdade, muita coisa aqui se resolveria se nós tivéssemos pessoas, né, de reputação ilibada, acima de qualquer suspeita, candidatos realmente preparados para esses cargos, para o cargo legislativo, seja no nível estadual, seja no nível municipal, seja no nível federal, né? Então a gente tem que bater na tecla, as pessoas têm que acordar para as votações, né, as eleições dos parlamentares. Ano que vem a gente vai ter eleição municipal. Aí o cara, vereador, aí vota em qualquer vereador. Gente, é importante, é mais importante até do que o prefeito, né? Do que o governador, do que o presidente da República. A gente está vendo aqui. De que adianta você escolher o Jair Bolsonaro? De que adianta? Vamos imaginar que você tivesse
né? 2022 eu vou votar no Sérgio Moro. De que adianta você votar no Sérgio Moro, acreditando que o cara está acima de qualquer suspeita, com um Congresso completamente comprometido? Vai acontecer o que já está acontecendo. É emparedamento, é chantagem política, é sequestro das instituições. É isso que acontece. Isso já está acontecendo com o próprio Bolsonaro. A gente vem denunciando isso desde o dia zero, né? Desde do dia zero. Bom, então fizeram a operação com Ciro Darlan, publicamos algumas coisas, desembargador lá do TJ do Rio. Ele, inclusive, olha só, ele é suspeito de vender um habeas corpus para um miliciano, cara, Jonas Gonçalves da Silva, investigado por integrar milícia, foi solto num plantão judiciário noturno, como aconteceu, inclusive, com o garotinho, e pagou 50 mil reais por esse HC. Tá barato, viu, Ciro Darlan? Bom, tá suspeito, né? Vamos esperar a investigação. Neste mesmo dia, né, nós tivemos os magistrados do TRT, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, afastados. Nós temos aqui, olha, o CNJ afastando todos os magistrados do TRT da Bahia, acusados de vender sentenças, igual o Ciro Darlan. Os 6 foram alvo da operação Injusta Causa. O Dias Toffoli se declarou impedido. E o julgamento foi presidido pelo Luiz Fux. Sabe, é inacreditável. Inacreditável. Meu Deus do céu. Tem mais aqui. Espera aí que eu estou puxando. Desembargadores. Aí a gente publicou detalhes. Aqui o Renan publicou alguns detalhes. No voto de afastamento dos magistrados, o Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, que é um capítulo à parte, disse haver indícios de que os desembargadores, abre aspas, assediavam seus pares para obter apoio às suas pretensões de empresas representadas informalmente por seus parentes. Para o corregedor, houve detrimento da ética, da imparcialidade, do direito, da legalidade das ações que devem pautar a conduta do magistrado. Suspeitas levaram o CNJ, então, a afastar o juiz federal do trabalho, Tiago Barbosa Ferraz de Andrade, os desembargadores do trabalho, Maria Adna Guiar do Nascimento, Norberto Fericht, Washington Gutenberg Pires Ribeiro, Ezequias Pereira de Oliveira e Maria das Graças Oliva Bones. Bom, o que mais? Combinavam votos, né, para favorecer aqui, olha, julgou o documento celular, isso aqui é ótimo. O afastamento dos 6 magistrados foi motivada pela combinação de votos entre os membros do TRT para favorecer o advogado Henrique Aguiar, irmão da ex-presidente do tribunal, Maria Adna de Aguiar. Foi Henrique Aguiar que, no último dia 11, jogou documentos de celular pela janela quando policiais federais chegaram à sua casa. Imagina a cena, né? Imagina a cena. Eu me lembro da Lava Jato, teve cena também de nego jogando dinheiro, saco de dinheiro pela janela. Essa gente é a escória da sociedade. Realmente, olha, imaginar que esses chegam nesses postos. Isso me lembrou um negócio que eu denunciei há um tempo atrás, relativo, estou aqui vendo só o tempo aqui da câmera. Relativo, desculpa, a questão do retorno da contribuição sindical, né, de um outro tipo de contribuição sindical, porque derrubaram o imposto. E aí o que eles fizeram? Pela Justiça do Trabalho, através da Justiça do Trabalho, através justamente desse tipo de coisa aqui de AC, tentaram recompor. Então é isso que a gente tem que ficar ligado, porque é isso, eles usam todo, aqui é o Tribunal do Trabalho, tá? E o pessoal fazendo esquema, ganhando grana por fora aqui, vendendo sentença. Imagina o impacto disso na economia, né, contra empresas. Os caras fazem o que eles querem, né? É impressionante. Bom, ficou para trás aqui uma informação importante, porque é óbvio, né? Como o Davi Alcolumbre estava mais preocupado em proteger o Fernando Bezerra investigado,
A instalação do Conselho de Ética do Senado também foi adiada, além da reforma da Previdência, a instalação do Conselho de Ética do Senado. Faz o seguinte, Davi, não instala, é melhor, poupe o tempo, né? Poupe o tempo, os esforços, dinheiro da sociedade, não precisa instalar Conselho de Ética, porque a gente sabe que isso aqui não vai servir para nada. Então, sabe, menos hipocrisia. Fale isso mesmo, seja mais direto, seja mais honesto, fale as verdades na cara do Toffoli, na cara da imprensa, exponha, né, o seu raciocínio, né, o tipo de postura que você tem, os seus valores. É mais fácil, dá tanto trabalho mentir, né? Olha, uma coisa pelo menos a gente pode dizer, eles são sinceros, né? Falar isso publicamente, defender um cara como Fernando Bezerra, dizer que está usando a instituição para defender. Antigamente o pessoal tinha mais cuidado em usar as palavras, em falar uma coisa dessa. Hoje em dia não, isso é dito de uma forma absolutamente natural. Então é isso. Não precisa, esquece esse negócio de Conselho de Ética. Bom, vou encerrar.